Pessoal, vamos falar sobre os direitos sociais, ok? Deixa eu voltar aqui. Os direitos sociais, então, estão previstos na Constituição Federal, então são direitos relativos aí ou relacionados ao trabalho, ok? Então está previsto aí nos artigos 6º em diante, ok? Cai muito desses direitos, cai muito a literalidade dos incisos, ok? Então, a gente vai ver isso aí. Aqui eu trago duas situações. Primeiro, o artigo 6º, que ele cai muito nas questões, dizendo assim, olha, é direito social previsto expressamente na Constituição Federal. Aí ele traz lá um direito social, perfeito? Aí você tem que lembrar se ele está ou não previsto aí. Eu trago um mnemônico retirada da internet para tentar auxiliá-los também. Então vamos ler o que está escrito no artigo 6º, vamos ver o que está escrito ali no mnemônico e depois a gente vai tentar trazer uma sequência lógica para isso. Direitos sociais, então, são direitos sociais quem? A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição Federal. Cai muito isso e cai, como eu falei, a literalidade. Então veja, tem aqui, são 12 os direitos sociais previstos expressamente aí no artigo 6º dessa Constituição. Então, para trabalho, transporte, educação, moradia, saúde. Então, temos lápis demais. Lá de lazer, P de previdência social aí, certo? O PIS de previdência social. Desamparados, maternidade, a alimentação, a infância e a segurança. Então, agora vamos tentar trazer uma sequência lógica para você, ok? Vamos pensar lá, fazendo uma analogia pela pirâmide de Maslow, que nós temos lá as necessidades mais primárias aí do trabalhador, perfeito? Que traz motivações para eles. Então começa nas necessidades primárias. Então vamos colocar aqui qual é a primeira necessidade, a necessidade primária que nós temos. Primeiro, então a gente vai colocar aqui que seria quem? A alimentação. Agora eu tenho alimentação, vou procurar o que? Um abrigo, vou procurar uma moradia, perfeito? Tenho alimentação, tenho moradia, isso vai facilitar a tua vida. Tenho alimentação, eu tenho agora moradia, eu preciso agora de uma boa saúde, certo? O que combina com saúde? O que nós temos lá sempre quase que indissociável aí, que nós pensamos aí nos grandes programas sociais do governo. Pensa em saúde, a gente já lembra saúde e educação, perfeito? Agora eu tenho saúde, agora eu tenho educação. O que eu preciso para minha casa, para minha moradia? Aí eu preciso de segurança, certo? Segurança, perfeito? Então eu me alimentei, tenho moradia, tenho saúde, agora eu tenho educação e tenho segurança, perfeito? Agora se eu tenho educação, eu estou capacitado, agora eu vou ter o que? Um trabalho, perfeito? Um trabalho. Então, veja, estou tentando trazer uma sequência lógica aí para você, perfeito? Então, tenho alimentação, me alimentei, tenho moradia, saúde, eu tenho segurança na minha moradia, agora eu tenho educação, consegui um trabalho, certo? Então, o trabalho, agora eu preciso me deslocar para esse trabalho, então eu tenho que pensar em o que? Em transporte, ok? Me preocupar com o transporte. Veja, agora eu tenho alimentação, tenho a minha moradia, eu tenho uma saúde, eu tenho educação, eu tenho segurança nessa minha moradia, eu consegui um trabalho e agora eu estou pensando num transporte. Tenho tudo isso, agora recebi o dinheiro ali do meu trabalho e vou começar a pensar agora o que?
em subir nessa pirâmide aí de motivacional. Agora eu vou para o lazer. Se eu tenho trabalho, eu tenho recursos, agora eu tenho lazer, certo? Se eu tenho lazer, eu tenho como construir uma família, então agora vai ter o que? Uma proteção da maternidade, perfeito? Então maternidade, agora depois da maternidade vai ter quem? A criança, certo? Então vai ter a proteção a quem? A infância. Tenho proteção à infância. Depois de infância, agora eu estou começando a ficar mais de idade, vou ter que ter o pensamento agora o que? Na previdência social, perfeito? E alguns não vai ter aí o amparo da previdência social, então vai ter que contar agora com quem? Com a assistência ao que não tem um amparo, ao desamparado, perfeito? Então são esses os 12 direitos sociais que estão previstos aí na Constituição Federal, que são muito cobrados, ok? Então tenta fazer repetir esse exercício aí, tenta lembrar isso daí, que vai facilitar a tua vida aí quando for resolver as questões. São direitos, então, o artigo 7º dos trabalhadores urbanos e rurais, então não tem distinção, primeira coisa, não tem distinção entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural, perfeito? Então, além de outros que visem a melhoria da condição social, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. O que eu já vi cair questões relacionadas a esse inciso? Vou tentar ser bem objetivo, tá? Senão a gente vai ficar 10 anos em cima desses incisos. Primeiro, a relação de emprego, ou seja, o teu emprego ele é protegido contra despesas voluntárias? Não, é contra despesa arbitrária e sem justa causa. Então, se você pediu aí ou foi despedido voluntariamente, significa que você pediu a dispensa, perfeito, do emprego. Então, não vai ter a indenização. Essa indenização é o que? Por exemplo, é os 40% do FGTS aí que você tem direito, que está nos termos de uma lei complementar que até hoje não saiu, perfeito? Seguro-desemprego em caso de desemprego o que involuntário, certo? Então o desemprego involuntário aí contra despedidas despedidas arbitrárias, despedidas sem justa causa. Então é nesses casos que vai ter o seguro-desemprego, perfeito? E o fundo de garantia por tempo de serviço, a gente já sabe o que é aí, perfeito? Continuando. A proibição entre diferença de salários, então não pode ter diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de idade, sexo, cor ou estado civil. Então não pode um casado ganhar mais com um solteiro e vice-versa, ou por causa da cor, um ganhar mais ou ganhar menos. E também por causa da distinção de idade, não pode trazer aí distinção salarial. E por fim aí o homem não pode ganhar mais do que a mulher ou vice-versa. O que vai contar é o que? É a função desempenhada por eles. Falando sobre isso, abrindo parênteses, trazendo um entendimento do STF a respeito da cláusula da reserva do possível, certo? O que significa a cláusula da reserva do possível? Então, vamos dar uma lida isso aqui que eu acho que vale a pena. No referido a aresto, então o STF consignou que, embora inquestionável que resida primariamente o Poder Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, o Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, então o Poder Judiciário em bases excepcionais,
determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição Federal, aquele artigo 6º lá, sejam estas implementadas sempre que os órgãos estatais competentes por descumprir os encargos políticos jurídicos que sobre eles incidem de caráter mandatório vierem a comprometer com a sua omissão a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados na estatura constitucional. Então, até aqui significa dizer que os direitos sociais eles têm que ser implementados pelo poder público, ok? E nós temos uma cláusula, essa cláusula é chamada cláusula da reserva do possível, ou seja, eu não consigo, por exemplo, lá naquela situação toda que nós trouxemos aqueles 12 direitos, por exemplo, a moradia, não posso trazer a moradia para todos os brasileiros, ok? Mas é uma cláusula de reserva possível, que alguma coisa eu preciso fazer, certo? Então, embora invocável como parâmetro a ser observado pela decisão judicial, a cláusula da reserva do possível significa o quê? Dentro do possível, o que eu posso fazer, encontra sempre a insuperável limitação na existência constitucional da preservação do mínimo existencial. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, embora seja invocada aí a desculpa, dizendo a reserva do possível, ou seja, dentro do possível, eu consigo fazer alguma coisa. Isso aqui, ó, dizer que eu me valer da justificativa do dentro do possível, ou dentro desta reserva do possível, eu não posso me valer dela dizendo assim, ó, não consigo implementar absolutamente nada. Porque, segundo o STF, diz que a reserva do possível ela vai encontrar uma limitação, certo? Ela não pode ser utilizada quando ocorrer o que? A existência da exigência constitucional de preservação do mínimo existencial, ou seja, dentro da dignidade da pessoa humana, eu preciso agir, certo? Então, por isso que é invocado a reserva do possível, mas às vezes ela é derrubada por liminares ou por decisões judiciais que obrigam aí, por exemplo, o Poder Executivo está comprando medicamentos para uma pessoa, ok? Então, dentro dessa reserva do possível, eu encontro a possibilidade de não conseguir implementar tudo, porque eu não tenho o quê? Devido à escassez dos recursos, então eu não tenho recursos suficiente para implementar na plenitude as políticas públicas aí relacionadas a direitos sociais, mas alguma coisa eu posso fazer. Então essa é a ideia, ok? Então, o que representa no contexto do nosso ordenamento positivo é a emanação direta do postulado essencial da dignidade de pessoa humana, ou seja, quando tratada do essencial da dignidade da pessoa humana, essa reserva do possível ela vai encontrar essa barreira, certo? Limitação, ou seja, ela deve ser cumprido aí um mínimo existencial, perfeito? Então essa aí é a ideia e a jurisprudência do STF. Continuando, nós vamos ter aí assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, não é mais 6, antes era 6, então cuida que o examinador gosta de trocar isso, em creches e pré-escolas, então nós vamos ter essa possibilidade aí. Ainda no 7º, salário mínimo, nós vamos ter um salário mínimo nacional, ele é nacionalmente unificado, vai servir para todos, fixado em lei e é vedada a vinculação dele para qualquer fim. O que significa a vinculação? Eu não posso colocar lá, por exemplo, lá o meu aparelho ortodontístico, né? Sei lá como que é o nome que fala, ortodentístico, isso não, de ortodentista, que aparelho ortodôntico, acho que é esse o nome. O aparelho ortodôntico eu não posso vincular ele ao salário mínimo, dizer assim, olha, a manutenção dele é pelo
a vinculação dele é pelo salário mínimo, a manutenção. Aí vou colocar lá a locação, vou alugar um imóvel, 2 salários mínimos, a outra, aí eu vou, como não sei o que, tudo vincular pelo salário mínimo. Por que isso? Por que foi vedado? Porque quando aumenta salário mínimo, não vai ter o que? O aumento do poder aquisitivo. Não teve o aumento do poder aquisitivo porque tudo subiu junto, porque a vinculação, eu não vou conseguir capaz de atender essas necessidades aqui em cima, ó. Então ele vai ser capaz de atender necessidades vitais e básicas de as suas e da sua família. Como que? Imagina, ó, moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Então veja, muita coisa desse salário mínimo hoje eu não consigo fazer tudo isso. Então é quase que cômico eu pensar que um salário mínimo consegue fazer isso. Mas isso aqui é uma norma o quê? Uma norma chamada norma programática. O que significa uma norma programática? É uma visão de futuro, certo? Uma visão de futuro do Estado que se pretende atingir. Certo? Então, uma norma programática que hoje eu não consigo, mas ao passar do tempo, cada vez mais eu vou conseguir fazer isso, mas para que isso ocorra, eu não posso ter essa vinculação, beleza? Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, então lembrar esse termo aqui é importante. Ação quanto aos créditos resultantes de relação de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O que ele está dizendo aqui? Ação trabalhista, ela vai encontrar limitações. Então aqui eu tenho uma relação de emprego, então a relação aqui, ó, em um dado momento ocorreu o que? A despedida. Aqui em cima ele está dizendo assim, que os créditos resultantes da relação de trabalho, de emprego, com prazo prescricional de 5 anos. Então, se eu comecei a trabalhar aqui, fui despedido aqui, eu vou contar daqui para trás 5 anos. Eu só posso reclamar 5 anos. Se eu fiquei 30 anos na empresa, eu vou perder quanto tempo? Aqui atrás eu tenho 25 anos, só posso reclamar 5 anos passados. Quando? A partir da despedida até quanto tempo? Até 2 anos. Passou o prazo de 2 anos aqui, é um prazo que prescricional, eu perco o direito de entrar na justiça. Então essa é a ideia aí, essa é a regra que deve ser observada. A súmula 225 vai falar sobre anotações na carteira de trabalho e vai dizer que não é absoluto o que? O valor probatório das anotações de carteira profissional. Ou seja, eu vou entrar na justiça que eu tenho X anos lá de acordo com o que está escrito na carteira de trabalho aí, na carteira profissional. Por que não é absoluto o valor probatório? Porque pode ter o que? Fraude, pode ter adulteração na carteira, perfeito? E obviamente nada no direito é absoluto, com exceção de uma situação lá no caso de tortura, que alguns autores aí, eles acabam defendendo aí uma tese, ok? Mas caiu que é absoluto, muitas coisas aí a gente vai colocar que está o que? Incorreto. O enunciado do TST número 12 vai falar que as anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção de iuris et de iure, ou seja,
presunção absoluta, mas apenas iuris tantum, a presunção relativa. Perfeito? Continuando. Remuneração do trabalho noturno, ele vai ser sempre superior ao diurno. Ainda que o trabalho noturno ele seja de 52 minutos e 30 segundos, ele vai ser superior ao diurno, perfeito? Então, sempre vai ser superior ao diurno. Ainda são direitos dos trabalhadores a redução dos riscos, então tem que pensar nesses riscos no trabalho por meio de normas, certo? De saúde, normas de higiene e normas de segurança que previnam aí contra acidentes, por exemplo. Então, a cada X representantes aí sempre vai ter que ter aí aqueles da CIPA, pessoal relacionado a normas de segurança e saúde e higiene. Adicional de remuneração para atividades penosas, então está garantida atividades penosas ou insalubres, perigosas na forma da lei. Então cada atividade vai ter uma lei aí que vai estar aí ampliando isso aí. Então isso aqui é uma norma de eficácia, o que? Limitada, perfeito? Então continuando. É muito direto esses direitos, ok? Então não vamos perder muito tempo aí. Licença gestante, então nós temos a licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Isso aqui é uma questão clássica em prova, que eles colocam na prova dizendo assim que a licença da gestante ela tem prazo previsto na Constituição Federal, certo ou errado? Certo. E a licença paternidade? Licença paternidade, ela diz que será de acordo com a lei, ou seja, não tem a previsão dessa licença, da quantidade de tempo dessa licença. Então, é uma comparação que o examinador gosta de fazer aí, que às vezes a pessoa não se liga e acaba errando questões aí que traz essa possibilidade aí, tá? Não seria uma questão trivial, até porque são muitos incisos. Eu estou trazendo de formas aleatórias de acordo com o que a gente vai ver nas questões aí, ok? Para facilitar aí a tua resolução. O artigo 10º ainda da DCT, que são os atos de disposições constitucionais transitórias, ele vai falar sobre uma lei que vai ser uma lei complementar, que enquanto não for promulgada ela, vai ter aí a garantia para a gestante de uma estabilidade, certo? Então, uma estabilidade gravídica, certo? Acho que é isso que alguns autores falam. Essa estabilidade ela vai ser o que? Desde o momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, certo? Ok? Então aqui teve o parto, um parto, aí teve quanto tempo aqui? Foram mais quanto tempo aqui em cima? 120 dias. Se eu dividir por 30 para fazer uma conta mais exata, vou ter quanto tempo? 4 meses, perfeito? 4 meses de licença. Nesse tempo não vou ter prejuízo do que? Do meu emprego e também do meu salário, ou seja, vou estar recebendo por isso. E depois, quando eu voltar, ainda vou ter o que? Mais o que? Para completar 5 meses aqui após o parto, mais um mês da minha o que? Isso aqui é a minha estabilidade. Estabilidade, ok? Então não pode ser despedido. E agora vamos começar a parte 2, mas vamos tomar uma água, depois a gente retorna.